Muito bem. Agora, vamos ler a Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. É só um texto. Eu vou contar uma história. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Cada pregador tem seu estilo. O meu estilo é o seguinte: eu preciso da atenção, eu preciso do olhar humano, eu gosto de olhar. O olhar me inspira, a atenção me inspira. E da reflexão, eu gosto de quem pensa. Então eu quero lhe convidar a pensar comigo. Não é uma pregação de levantar a multidão, de pensar. E eu queria começar assim, com... Vou pedir que coloque na tela o tema da mensagem. E esse é só o texto, é esse. Eis que eu faço novas todas as coisas. Vamos ler todos juntos comigo? Mas todo mundo, vamos lá outra vez, 1, 2, 3. E eu queria orar nesse instante, porque a gente vai mergulhar em algumas áreas da vida familiar, e é preciso que a gente ore especialmente por isso. Vamos baixar a cabeça, vamos orar. Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, por estar aqui. Pela honra de estar, Senhor, nessa igreja, tão pujante, tão Senhor, inspiradora, e tão também transformadora na vida dessa cidade, Senhor, e de outros locais. Abençoe o pastor Simon, sua esposa Mirna, sua família, seus pastores. Ó Deus, e abençoe cada casal aqui, Senhor. Agora, Pai, coloque sobre esse altar a tua unção, a tua direção, Senhor, e a tua voz. Deus, eu não quero vir tão longe para falar sobre mim e só a partir de mim. Mas, Pai, eu quero ser uma ponte do Senhor para trazer graça, redenção para cada família aqui presente. Se isso acontecer, eu vou me sentir usado, Senhor, e valeu a pena ter vindo. Me coloco, Senhor, na tua presença e suplico pela tua graça. Em nome de Jesus, amém. Eu estava uma vez viajando, não me lembro para onde, mas não faz muito tempo isso, uns 10 anos mais ou menos. E eu peguei no avião, eu sempre gosto de trazer alguma coisa para ler, um folheto que eu recebi. Eu gosto dessas coisas pequenas. Era a história de um casal, de uma família presbiteriana, no interior de Minas. Eu não sei se a história é ou não verídica, mas para mim ela passou a ser verídica, porque foi como se fosse a minha própria história. E aquilo que você lê tem a ver com você, com suas expectativas, seus sonhos, suas dores. Sabe, quando a alma sangra, ou quando a alma dói, ou quando você sorri também, aquilo passa a ser verdadeiro, porque é sua história. Sua história. Então escutem como algo que tem a ver com você, não como algo que alguém criou, se porventura criou. Mas para o seguinte, um casal, crentes, eles tinham uma filha só, uma garota de seus 5 anos, filha única. E essa garota criava em casa um cãozinho de estimação. E aqui eu sei que a psicóloga me ouvindo melhor do que eu, sabe o que eu vou dizer, o quanto é verdade. De que nasce entre crianças e animais de estimação uma relação de afeto muito profunda. Às vezes é tão profunda que a criança confunde, pensa que o animal é gente. Conversa, parece que escuta, chora, sabe, uma relação muito forte de afeto. E entre a criança e seu cãozinho nasceu um rito de afeto. São os ritos de afeto que nutrem o nosso cotidiano familiar. Uma família sem ritos de afeto, ela é pobre de nutrientes, digamos, para a alma. Imagina você, por exemplo, um casal que se acorda e só há um bom dia. Não há um abraço, não há afago, não há um beijo, não há um carinho. Imagina um filho que só cobra do pai: pai, tem dinheiro aí, pai? Tem uma grana aí para pagar alguma coisa? E o pai bota a mão no bolso, dá grana, mas não há abraço, não há um beijo, não há um cheiro, não há afeto. Imagine quanta família é pobre, vivendo entre cristais, luxos e coberturas, mas subnutrida de afetos que enriquecem e fortalecem as relações intrafamiliares. Pode saber que isso é pobreza total. E assim era o rito. A criancinha vinha da aula, ela estudava de tarde, tudo que eu fui lendo. A casa é muito grande, no sul de Minas, tipo casa de fazenda. Quando ela voltava da aula, ela jogava a mochila na grama da casa,
Seu cãozinho vinha esperá-la, e os dois se abraçavam, rolavam na grama, até ficar de tardinha. E a mãe dizia assim: sobe, filha, entra, está escurecendo. E isso, 1 ano, 2, 3. Um dia desses, na história, a criancinha volta para casa e percebe após a aula gente estranha na rua, e movimento estranho perto da sua casa. O que é que aconteceu? E ao se aproximar, a coisa ia aumentando de volume. O que é isso? Gente, não conhece esse povo. Percebeu que era perto da casa dela. Aliás, na casa dela. Ela solta a mochila e diz: mãe, o que é que houve, mãe? E a mãe chama num cantinho e diz assim: filha, senta aqui. Houve uma tragédia. O que foi, mãe? Alguém deixou o portão aberto. Seu cãozinho fugiu. E passou um carro em velocidade, atropelou e ele não sobreviveu. O que, mãe? Morreu. Então aquela criancinha, ao ver a notícia, foi tomada pelo sentimento de perda, de luto. Uma espécie de uma sombra mórbida a envolveu. Ela foi para o seu quarto, que dava de frente para o portão da casa, trancou-se por um dia, não abria a porta para ninguém. Porque tristezas travam a gente por dentro, muitas vezes. No outro dia, houve uma coisa estranha, porque eles eram presbiterianos na história, eram evangélicos. A criancinha foi para a porta do seu quarto, às 5 da tarde, no horário que ela voltava da escola, esperar o cãozinho voltar. Ela dizia na sua alma de criança: ele vai voltar, ele me ama. Ele não vai me deixar, ele me ama. Todo dia, na janela, olhando para o portão. Até que um dia o pai interrompeu aquele ciclo de fantasia ingênua, mas também sofrida. Filha, senta aqui, filha. Botou no colo. Disse: papai não suporta mais isso. Você esperar que não vai voltar, filha. Quem morre não volta. Ainda mais animais. Ele não vai voltar. Papai lhe faz um pedido: mude de janela, filha. Sai dessa janela do seu quarto. Porque olhando só para essa janela, tudo é dor, tudo é sombra, tudo é luto. Enquanto você chora na sua casa, em algum lugar, filha, certamente nasceu alguma flor e você nem percebeu. Botou no braço e fez assim um pedido que eu quero fazer hoje à noite para você, para a gente percorrer 5 janelas, se houver tempo. Papai te pede, por favor, mude de janela. Quando eu li essa história no avião, aquilo me marcou muito. E eu pensei nesse tipo de reflexão metafórica. Porventura, não é assim nossa família, nosso casamento, uma casa com muitas janelas? A minha e a sua também. E não é verdade que às vezes, por alguma razão, a gente fica fixado numa janela só por anos, com visões mórbidas, pessimistas, dolorosas, cheias de dor, e a gente não sai dali, porque meu casamento, meus filhos, meus pais, minha mãe, minha família, meus sonhos. E Deus tem que mandar alguém. Talvez nessa noite Ele mande esse alguém, eu como seu profeta, para dizer: por favor, mude de janela. Porque como você está, não percebe de forma nenhuma que a vida muda. E a paisagem também felizes não são sombrias. No casamento e na família. E a minha perspectiva é essa. A verdade quando diz: eu faço novas todas as coisas. Tem gente que não sabe vencer ciclos, superar ciclos. A vida é feita de ciclos. Há o ciclo da dor, às vezes da tristeza profunda, da angústia, mas ninguém pode parar nesse ciclo, dessas estações, tem que continuar. E eu queria propor a você, na vida e família, algumas janelas para a gente fechar. Olha a primeira, por favor, e a do ressentimento. Vou pedir que quem está no controle abra toda a tela que está em PowerPoint. Pode abrir. Ainda tem mais uma frase no final, por favor. Não, pode deixar aí, obrigado. Agora, olhem para mim. Tudo, vamos passar uma lei da física.
tudo que é muito próximo, perto um do outro, corre o risco de atritar. Dois corpos em movimento, muito próximos, tendem a se tocarem, e isso pode gerar atritos, e alguns atritos causam danos, se não forem afastados ou consertados. Assim também a vida em família, a vida a dois. Pessoas que moram juntas, dormem na mesma cama, vivem na mesma mesa, em comunhão, vidas próximas entre irmãos, cônjuges e demais familiares, correm risco de atritos. E às vezes atritos ferem pessoas humanas. Há ferimentos que sangram, arranhões, mas também há ferimentos viram sangue, e sangramentos não curados podem inflamar. Pode gerar feridas, pode gerar pus e adoecer a nossa vida, a nossa alma. Vou dizer uma coisa a vocês, meu tempo como pastor, 40 anos e como terapeuta. É assim que muita gente vive dentro de casa. Arranhadas, sangrando por dentro, sem se darem conta disso. E sangramentos que demoram muito podem virar hemorragias. E toda hemorragia é uma forma de deixar a vida ir embora. Porque o sangue é vida. Escute uma coisa, tudo que eu contar de ruim, conto da minha história. Pode ficar certo disso, são verdades minhas. Minha mulher é muito alegre. O pastor Simon conhece, a Mirna conhece, muitos a conhecem. Minha mulher é sinal de alegria. Uma mulher fantástica, que eu conheci adolescente, filhos de classe média alta, eu muito pobre, criado como uma princesa, nele é alegria. Alguns pastores no Brasil, desde o pastor, você imagine, o pastor como Cláudio Duarte, sua esposa, o pastor Silas, diz assim, vem Estevão, mas traga Neidinha. Neide, alegria. Um dia eu cheguei em casa, vindo da igreja, encontrei minha mulher chorando. Uma pessoa murmuradora, depressiva, calada, chorando, não surpreende tanto. É quase que seu modo de ser contínuo. Mas uma pessoa alegre, sabe, cheia de vida, pujante, movimentada, chorando, choca a gente. Aquilo me chocou. Disse, Neide, o que aconteceu, Neide? O que é que há? Ela vai, bota a mão no bolso, ela veio do seu consultório, ela tem uma clínica há mais de 30 anos, de nutrição, puxa, dá um papel e diz assim na minha cara, vê se não dá para chorar com isso. Era um diagnóstico, cheio de nódulos nas mamas. Ela recebeu assim, estado de choque. São benignos, são malignos, estou com câncer, tem metástase, vou operar, vou amputar. Como é que você esteve? Vai me rejeitar, vai me entender, vai me achar feia? Porque, escute, homens, há uma relação muito estreita, muito simbólica entre a autoestima da mulher e suas mamas. Mais do que a gente possa imaginar. Mais do que a gente possa imaginar. Ela entrou em crise. Eu sofri calado. Disse, Neide, a gente vai orar, a gente vai viajar, a gente vem de apartamento, vem de carro, vai para a América, vai para São Paulo, mas Deus há de cuidar de você. Até que Deus mostrou um médico cientista que vivia em Houston, nos Estados Unidos, Houston, e também no Recife. Um astrologista cientista. Nos atendeu ele muito caro. Na época, para você ter uma ideia, era quase R$1.000 uma consulta na época. Era coisa, e a gente pagava mesmo sem negociar. Ele curou minha mulher por 6 meses. Quando ela ficou boa, ele mandou me chamar. Eu estou resumindo a história, minha história. E exigiu que eu pagasse também a consulta para falar com ele. Como paciente, eu fui. Depois Deus teve misericórdia de mim, ele devolveu o dinheiro, graças a Deus. Mas ele tinha certeza que eu iria para a consulta. Eu marquei. Olha que ele disse, homens e mulheres, pais e filhos. Pastor, eu estudei sua mulher, ela não tem bisavó, avó, mãe, irmãs, nem tias com problema de mama. Não tem história disso. Segundo, sua mulher tem uma alma leve. Sua mulher é suave por dentro. Fiz testes, conversei, pesquisei. Até para fazer pulsões, ela chorava rindo ao mesmo tempo.
por que ela ficou assim? Eu disse, doutor, não sei. Sabe sim, pastor. E tem uma coisa, pastor. Deixei para dizer ao senhor em particular agora. Eu sou filho de pastor. Não frequento mais igreja. Que eu vi uma igreja maltratar minha mãe e vi meu pai permitir esse maltrato. Eu vi minha mãe chorar e meu pai não sabia como resolver. E vi meu pai colocar sobre minha mãe um fardo que nem Jesus colocaria. Então, pastor, não fuja de falar comigo. Fez 2 perguntas. Destruiu toda a minha autoestima, meu ego pré-fabricado. Primeira pergunta: como o senhor trata a sua esposa? Não, pastor, não é se o senhor paga conta, se compra roupa, sapato. Eu sei que ela trabalha, ela é nutróloga, eu não quero saber disso. Como o senhor trata a alma dela? O senhor é carinhoso, é afetuoso, é atencioso. O senhor chora com ela, escuta, beija, abraça, beija, nutre a alma da sua esposa. Segundo, pastor, como é que você deixa que as pessoas tratam a sua esposa? E disse, primeiro, não deixe que a igreja coloque sobre a sua mulher um fardo que o senhor jamais colocaria. Ninguém tem esse direito, que o fardo dele é leve e é suave. Segundo, o senhor também não coloque, que o senhor vai pagar cara a Deus por isso. Me devolveu o dinheiro da consulta. Conversamos 2 horas, choramos juntos. Sabe o que ele disse, irmãos? Agora vá-se embora. Toma o seu dinheiro, foi a parte boa da conversa, pelo menos essa. Tem que ter um equilíbrio. Disse bem assim, a partir de hoje, o senhor vai ser ou o remédio ou a doença dela. Ela, não me volte aqui, pastor. Não me volte aqui. Sua esposa, a saúde dela está em suas mãos. Eu saí atordoado. Saí totalmente enlouquecido. Desconstruído por dentro. E o meu ego vaidoso, o meu ego iludido, foi assim, literalmente demolido. Em 1h30 com um mastologista. A viagem de Recife de uma pessoa parecia uma eternidade. Quando eu cheguei, marquei com ela 1 hora. Fomos conversar, fomos a Maragogi, Maceió, pedi a igreja no final de semana, a igreja nos deu. Eu fiz o que é de mais arriscado para um homem. Escute, homens. É sentar com a esposa numa cama, fechar a porta, dizer, vamos conversar. Só aquela macho faz isso. Que a mulher sabe torturar na hora certa. Disse, eu preciso conversar com você, vamos conversar. Fechei a porta. Sabe o que ela disse? Você quer conversar mesmo? Está preparado? Eu não sabia que estava, não. Mas eu não tinha outra opção. Ela sentou-se na cama após o café. Quando a mulher se senta na cama, olhando para você, e vamos conversar, olha, peça a Deus misericórdia e graça, para sair vivo da conversa. Aí eu disse, claro, eu estou só brincando um pouquinho. Eu disse, Neide, o que é que houve? O que é que eu fiz? Onde eu estou falhando? O que você ficou assim? Porque eram nódulos emocionais. De uma alma que há muito tempo sangrava. Eu não percebi. Criou pus. E eu não percebi. E o pior, machucava mais ainda, que o pus gera muita dor. Porque a alma fica inflamada. Às vezes a gente arranha. A gente fere. Mas quando a gente sangra o outro, a gente não tem ideia da dor que o outro sente. Não temos essa ideia. Ela começou, coisa simples. Sou sua esposa. Aí começou a abrir. As carícias do tempo. De quando eu teve neném, eu estava fora. Minhas viagens, minha atenção para a igreja. Minha performance, minhas neuroses, minhas patologias. Você cobra de mim o que eu não tenho como atender. Eu fui criada assim como uma menina leve. Meu pai muito carinhoso, eu tinha empregado em casa, eu tinha comida, e você pede uma coisa, uma limpeza que eu não dou conta, uma atenção que eu não dou conta. Quando você viaja, que eu me sinto livre, quando você vem, eu amo você voltar, mas fico nervosa.
Porque você pergunta por que isso aqui está sujo, porque aquilo faltou. Sou sua esposa, estou na igreja, canta em coral. Você nunca perguntou se eu quero realmente cantar em coral? Ou para o berçário, você nunca perguntou, Neide, você gosta de filho dos outros, que eu não suporto? E há 7 anos estou ali por amor a você, você nunca reconheceu. Sabe, Estevão, eu amo lhe ouvir. Você sabe que eu fico na primeira fila, todo vez na minha igreja o culto é ao vivo. São 7 cultos no domingo, todos ao vivo. Ela está no primeiro banco. Ela diz, em que culto você vai pregar? Anotando. Nunca deixei ele ouvir. Você nunca perguntou a mim, o que Deus quer que você faça na obra dele? Você manda eu fazer, mas nunca perguntou a mim, o que Deus quer que você faça, Neide? Tentando ser feliz do seu lado, do seu jeito. Estou machucada por dentro. Me ajude a lhe amar, mas lhe amar sem dor desnecessária. Essa conversa acabou comigo. Nós choramos muito diante de Deus. E eu percebi, minha mulher tinha um ressentimento contra mim, sem saber porquê. Eu não sabia porquê. O que é ressentimento? Prefixo reto está dizendo a você e a mim, é sentir outra vez. Isso é na família, é uma dor que insiste em voltar, que nunca foi embora. Qual é a linguagem da pessoa ressentir em casa? Porque você me traiu um dia. Porque gritou comigo naquele dia. Porque não me deu atenção. Porque me trata assim. Ó pai, porque não me abraça, pai. Ó mãe, porque não me beija. Esse, por que não, por que não, por que não? É um eco do ressentido. Coração ressentido, coração vulnerável, perigoso. Que cria um lodo. Impermeável. Um lodo de alto risco. Que você fala, fere. Você diz, a coisa não fica. Fica uma relação estável. Que o lodo produz instabilidade de movimentos. E é preciso ter coragem para dizer, somos uma família, estamos em casa, onde nos ferimos? Por que nos ferimos? O que é que dói na gente? Que tipo de sangramento, de pus, de dor há nessa casa? Vai abrindo. Porque essa janela nos impede de ver a família como um lugar saudável. Mas nos mantém a visão de um lugar de muita dor. Pessoas sem respostas são pessoas feridas, inseguras e vulneráveis. Pessoas carentes são pessoas vulneráveis. E família gera vida, esperança, alegria, mas também gera inseguranças e também vulnerabilidades. E eu pedi a Deus que me ajudasse a ser diferente. Minha mulher hoje continua com seu consultório, me pediu um caminho e disse, deixe que Deus me mostre. Os dirigentes da nossa igreja, as mulheres, o Ministério de Mulheres, tem um culto, que ela quem prega toda semana, que é o culto da vitória, e ela me pediu uma coisa, eu vou pregar e nem chego lá por um ano. Para eu ficar livre, não ficar insegura com a sua presença. Hoje é uma bênção. E eu tenho certeza, nós fechamos em casa uma janela chamada ressentimento. Estamos quites, nos olhamos e o passado não tem sombra que nos persiga mais. Olhem para mim, por favor, todos. Eu peço com muito amor e carinho, como se fosse um médico cirurgião da sua vida afetiva. Que feridas ainda doem na sua casa? Que tipo de sangue, de hemorragia, não foi estancado em seu casamento? Porque dói tanto tratar sobre sexualidade, afetividade, lazer, espiritualidade, liberdade, gosto. Por que dói tanto? Porque ainda há uma coisa inflamada, de um passado que insiste em não ir embora. Mas o Senhor diz, eis que eu faço novas todas as coisas. E é preciso colocar a graça de Deus, o bálsamo de Deus, para que pais e filhos se abracem outra vez, para que cônjuges se abracem outra vez. Olhem para trás, com a certeza, passou, somos
novas pessoas, vivemos um novo tempo. Agora, essa pergunta só você pode responder. Me responda. Que dores ainda não foram resolvidas na sua casa, no seu casamento? Uma segunda janela, eu vou pedir que quem está no controle me ajude e prossiga, chama-se a janela do orgulho. O orgulho é um sentimento que, quando se instala na família, na alma humana, ele petrifica de tal maneira nossas reações, nosso senso de autocrítica, que nós nos sentimos assim, protegidos contra qualquer coisa de aspecto negativo, que achamos que somos os melhores, os poderosos, as poderosas, os perfeitos, e não admitimos falha pelo papel que nós exercemos. Já pensou que é um pastor orgulhoso? Ele não reconhece. Tá bom, isso eu errei. Já pensou que é um orgulhoso? Eu errei. Um pai orgulhoso nunca disse ao filho: papai errou, perdoe papai. Irmãos orgulhosos, uma esposa orgulhosa, uma filha orgulhosa, e aquilo fica doendo, mas você não abre. Família é lugar de relacionamentos muito próximos. Algumas coisas acontecem em família que são como que uma espécie de areia que o vento traz, se avoluma, gera rocha, gera fortaleza dentro da gente. Porque sou eu que trabalho nessa casa, eu que dou duro nessa casa, eu que ganho pão nessa casa, eu que sou a inteligente nessa casa, eu que levo essa casa, eu sou assim. E quando o nosso ego chama para si as benfeitorias, ele se esquece, tem uma amnésia terrível também dos seus defeitos. Você começa então a humilhar o outro a partir do que você faz. Porque eu sou pastor, a revelação é minha. Então vocês se calem dentro de casa, escutem a minha palavra. Então nunca eu admiti que minha mulher chorasse na minha frente. E eu, trabalhando com casais, pedi perdão no que eu errei. Como? Como é que eu, pastor, eu general, eu um coronel, eu um cientista, eu um executivo, eu um professor, eu um médico, vou dizer: meu filho, papai errou, me perdoe? Como é que eu, provedor, vou dizer à minha mulher: eu errei, me perdoe? Como? Como é? Porque o orgulho vai nos petrificando por dentro. Embaixo do espelho, que nos mostraria tal como somos de verdade. Eu tenho 2 filhos apenas, hoje já grandes, me deram netos. Eu sempre pedia a Deus: Senhor, me ensina a ter capacidade de nutrir a alma deles de carinho e afeto. Que eu nunca me esqueça que a relação depende, não é do tempo, é de beijá-los, de abraçá-los, de afagá-los. Eu, pastor pobre durante muitos anos, não tive carro, eu tinha uma cômoda da igreja, não tinha que dar aos meus filhos conforto, nem luxo, porque não podia mesmo. Vocês sabem, eu sempre fui só pastor, consultório, tive que fechar para vir para a igreja, abri mão de muito conforto para eles e fui viver na igreja. Mas eu descobri que eu podia dar a eles uma coisa que dinheiro não compra nada, é o meu coração. E meu coração tem que ser inteiro, que é coração patológico, ou infarta, ou tem arritmia, ou então prejudica o mover das coisas da vida de quem do peito dele pulsa. Então, um coração orgulhoso, falso, prepotente, arrogante, um coração desse adoece quem tem e quem vive perto de quem tem. Então o Senhor me ensina a dar colo, a dar carinho, a dar olhares, a dar presença, a abraçar, a proteger meus filhos contra males de igreja, muitas vezes desnecessariamente os expondo. Oh Deus, eu disse assim mesmo: eu não quero terminar a minha vida, sabe, sendo um pastor de uma igreja grande, como de fato Deus me abençoe, tem me abençoado, mas uma mulher triste ao meu lado. Eu tomei uma decisão, irmãos amados, escute-me. Disse a mim mesmo: eu quero envelhecer perto de uma mulher que diga assim: a coisa melhor da minha vida foi um dia ter lhe conhecido. Não quero ter a dor de uma mulher dizer assim: por que fui lhe conhecer um dia? E tem uma coisa: todo homem com H maiúsculo, estando aqui ou não aqui nos ouvindo, mas porque é homem com H maiúsculo, isso tem a ver com critérios de masculinidade, de músculos, tem a ver com caráter de homem.
um dia tem que se perguntar, olhando para sua esposa, sem que ela perceba a pergunta. Ele olhando para ela, essa mulher é feliz porque casou comigo? Ajudei ou prejudiquei? Fiz crescer ou atrofiei a alma dela? Nutri de carinho ou deixei-a viver de forma como uma mulher carente? Humilhei ou honrei? Aprisionei ou libertei? Mas todo homem tem que fazer a pergunta: essa mulher é feliz porque casou comigo? Mas essa janela nos impede de perguntar isso, até de questionarmos sobre isso. Porque afinal de contas, quem ela pensa que eu sou? E um dia, quando Deus dá direção, Ele vem para ela: senta aqui, filhinha. Você é feliz mesmo do meu lado esses anos todos? E eu disse à minha mulher: se eu não for feliz com você, Neide, eu deixo a igreja. Eu sou psicólogo, eu tenho outros cursos, posso dar aulas, posso trabalhar em empresa privada, eu sou um cara inteligente, modéstia à parte. Mas como é você, pastor, e mulher frustrada, porque me conheceu um dia? Aí para meus filhos: eu não quero vocês na igreja porque são meus filhos. Quero vocês na igreja porque eu e vocês somos discípulos de Cristo. E se eu não for pastor de vocês dois, não quero ser pastor mais de ninguém. Eu digo assim a eles: não quero, eu rejeito. Sou muito homem para dizer: não quero fazer outra coisa. Porque hoje eu não sou pastor por sustento de igreja. Eu saio sem me virar. Então me escutem, eu tenho alegria ainda hoje, irmãos, ainda hoje. E no culto da minha igreja, num dos cultos, eles estão na frente. Sabe o que aconteceu? Meu filho, com 37 anos, há 5 anos atrás, resolveu me ajudar num grande evento que havia na minha igreja. A Convenção Batista Brasileira, que eu sou da Convenção Batista Brasileira. Eu recebi 4.000 pessoas, como eu ia fazer isso? Ele: pai, eu vou te ajudar. Ele fechou o escritório dele de direito. Ele vive muito bem. Foi me ajudar por um ano. Quando acabar aquela convenção, inclusive muitos foram aqui de Vitória, de Vila Velha também, ele disse: pai, vamos conversar, chorando. Eu perdi o gosto pelo escritório. E estou amando a igreja. Eu acho que Deus está me chamando para o ministério também. E hoje meu filho, isso faz 4 anos, é o gestor da igreja. Fechou o consultório, estuda para ser pastor. E quando ele entra para o culto, minha alma sorri. Vale a pena tudo que você fez. Porque se meus filhos não frequentassem a minha igreja, há muito eu deixaria o ministério. Meu genro fez as provas para juiz federal. O Santo conhece ele muito bem. Um cara lindo, bonito, cheio de vida. Primeira prova passou, segunda passou, terceira, última. Entra em crise. E se eu passar a minha vida? Ele já trabalha na Justiça Federal há muitos anos. Ganha bem, mais que eu, inclusive. Vem chorando: pastor, depois conheci Thaís, conheci sua casa. Minha vida mudou. Eu tenho medo de botar a beca de magistrado, esquecer minha chamada, porque eu tenho chamado para ser pastor. Eu quero ser pastor. Hoje meu genro é meu pastor de jovens. Hoje. E eu descobri, quando eu fechei a janela do orgulho, eu abri portas até para a minha família e o futuro delas com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples. Qual foi a última vez que você disse em casa: alguém, me perdoe, eu errei? Eu já disse várias vezes: papai errou, mamãe errou. Dê um abraço. Porque sem vocês, nada tem sentido aqui. Mas essa janela, quando fechada, muda a nossa história familiar. Quando aberta, nos obriga a viver dores sobre dores. Fantasias para fantasias. E o pior, mentiras pós mentiras. Escute, homens, palavra de um pastor terapeuta. Tem coisa pior do que você ter ao seu lado uma mulher que finge que está bem perto de você, mas tem medo de suas reações. De um filho, uma filha que lhe obedece com medo de suas reações. Ah, minha irmã, que coisa triste ter perto de você o marido que finge que lhe ama. Tem medo de abrir a boca.
coisa boa é viver com alma livre para dizer, somos humanos, nos amamos, e a graça do Senhor é que nos mantém vivos junto do outro, dia após dia. Como é você no seu coração, dentro de casa? Não tem como responder, mas você sabe do que eu estou perguntando. Terceira janela. Vocês estão cansados, não? Pode ser mais duas, pelo menos? Fala a verdade. Eu estou correndo, por favor. Do individualismo. Estou passando algumas imagens. Olha bem para mim, todos vocês. Eu não sei quem aqui está solteiro ainda, mas pelo perfil vejo, pelo menos imagino que alguns são solteiros ainda. Também não vou perguntar, não, para não expor, mas olha bem para mim. Todo mundo quer casar. Agora, algumas pessoas não deveriam casar. Esse é um tipo de pessoas individualistas. Porque família é lugar de compartilhamento. Vidas compartilhadas. Eu gostei muito da expressão hoje do Rogério, a mesa compartilhada. Da xícara, do pires, do espaço, do local. Isso é família. Família não é hospedagem gratuita, não é pensão doméstica. Família é espaços compartilhados. Os corredores, a cozinha, a mesa e os quartos. Na minha casa, eu proíbo colocar chave nas coisas. Não temos chaves. Para que chaves se nós nos amamos? Tudo é nosso. Tudo é nosso. Qualquer um pode abrir e entrar, porque o que é meu tem que estar dentro de um cofre. Se você é minha outra metade. Que história é essa? Que doença é essa? A gente fecha por conveniência às vezes, mas não para privatizar o modo de viver dentro de casa. Agora, escute uma coisa. O que é uma pessoa individualista? Aquela que imagina que o mundo vive ali servir. O egoísta imagina que o mundo vive em torno dela. Ambos são estados patológicos da vida e da alma humana. A família não pode ter essa janela dentro de casa. Porque é meu direito, é o meu prazer, é o meu dinheiro, é o meu tempo, é o meu lazer, é a minha gaveta, são as minhas coisas, ninguém põe os pés aqui. É o meu sono, é o meu descanso, é tudo meu. E sabe uma coisa que eu coloquei isso aqui? Porque eu era assim, pobre. Não sabia nunca o que era ter nada, eu casei sem nada. Até casar, eu nunca tive sequer um quarto para dormir. Dormia na sala com meus irmãos. Fui para um seminário para dormir num beliche com outros colegas. E me casei. Eu não sabia o que era dividir um espaço com ninguém, que nem espaço eu tinha. A não ser o que eu criava. Havia uma esposa bonita, criada com afeto, com carinho, com mordomia no bom sentido da palavra. Vem dividir ações comigo. Eu de 9 anos, ela 18 incompletos. Aí começa a vida. Eu comecei a manipular sem saber. O gosto dela era o meu. Para que essa roupa? Tira, eu não gostei. Para que isso? Não é do meu agrado. Quer sair? Não sai, não vou. Daqui a pouco eu tinha uma mulher que não tinha personalidade, nem gosto, nem vontade, a não ser uma certeza, depende dele. A comida, o tempo, a estética, o design, tudo em função do meu gosto. E Deus olha para dizer assim, você está doente, Estevão, está matando sua casa, seus filhos e sua esposa. Pessoas são indivíduos. Casamento é compartilhar individualidades e fundir isso num projeto só. Houve então um fato, que quando eu conto eu tenho vontade de chorar, eu vou contar doendo em mim, porque eu não quero deixar de graça a minha passagem aqui para vocês. Mas escutem, um tempo passado, não sou mais assim. Eu tinha 21 anos de idade quando aconteceu. Quando eu fui para o Recife estudar, para ser cenarista, muito pobre, eu passei no vestibular da UFPE, sempre gostei de estudar, sempre amei o estudo, e era o curso de administração de empresas. Eu não sabia que eu tinha vocação para psicologia, para pensar, mas eu queria só ter um emprego, porque eu via a vida de pastor naquela época. Aí eu passei no vestibular, ganhei um crédito educativo na época, primeira turma do governo federal. Com esse dinheiro eu comprei o que eu queria comprar, livros, e um som para eu ouvir, que eu gostava, sempre gostei de música country americana, do Paul Simon, do John Denver, eu amava essas coisas.
Comprei um sonzinho chamado Som Gradiente, 3 em 1. Coisa do museu. Só quem sabe o que eu estou dizendo é quem tem aqui acima de 50 anos. O resto nem sabe que linguagem é essa. Mas relaxem. Era bom demais na época. Era o top do top. Aí levei para o seminário. Aí eu fui solteiro, me casei, levei para casa. Olha, escutem isso, gente, para entender o drama. Chego na minha casa, uma mulher que tinha tudo de mim, coloco numa mesa assim, como está aqui, o Som Gradiente, todo de acrílico. Coloco a flanela em cima e digo à minha mulher, olha que estupidez. Neide, vem cá. Você pode ouvir suas músicas, não tem problema. Agora, esse som para ligar, me chame que eu ligo. Para não arranhar. Ela está certa, Estevão. Ela tinha som em casa. 2 anos assim. Aí fomos para João Pessoa, quando eu fui chamado para ser pastor. Eu casei no seminarista. Fomos um apartamento simplesinho demais, eu botei meu som. Eu fico pensando com vergonha, os anos que ela passou, com medo. Eu acho que ele dizia assim, eu quero tanto ouvir, eu tenho medo. Vencedores por Cristo, o grupo Elo, o grupo Logos, ela não tinha medo de dar uma zeba, arranhar, e a fera vai dizer o que quando chegar de viagem. Aí um dia eu saio da igreja, escute, chego no meu prédio, 8º andar, está um som alto. Eu disse assim para mim, que porra mal educado é esse? A gente diz assim no Nordeste, que mundiça é essa? Som muito alto. Aí vou subir no elevador, o som vai crescendo. Quando chego no 8º andar, é no meu andar. Eu disse, miseráveis, mal educados. Meus irmãos, quando fui chegando, era no meu apartamento. Quando abro a porta, aquele som invadiu a minha alma, que já estava totalmente vadia mesmo. Eu já estava doente, irritado. Quando eu abro a porta, aquilo me irrita. Aí eu vou no meu quarto, minha biblioteca, meus livros, poucos, mas já tinha. Eu tenho um irmão chamado Esaú, um cara lindo, lindo. Olhos verdes, cheio de sonhos, 21 anos de idade. Recém-formado no Exército Brasileiro, curso de oficiais. Ou talvez 20 anos, não me lembro. Eu sei que ele me tinha quase como um ídolo. Diziam os amigos dele do quartel, meu irmão é pastor, conheça meu irmão. Eu sei que os seus colegas arrumaram um disco lá, não sei de quem, talvez o Paul McCartney na época, não sei. E disse, vamos ouvir que papai está na igreja. Aí levou, não sabia que eu ia chegar mais cedo. Quando eu chego no quarto, a luz é apagada, o som alto e os 4 dançando, 3 amigos e ele. Aí eu acendo a luz e digo, Esaú! Quando eu lembro, irmãos, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vergonha de mim. Que história é essa? Entrar na minha casa, na minha ausência, mexendo no que é meu, Esaú. Quem lhe deu essa permissão, Esaú? O único mais que eu tenho é os 3 amigos deles de cabeça baixa. Como diz assim, esse é teu irmão pastor, que você ama tanto? E eu disse assim, Esaú, você pode vir na minha casa quantas vezes você quiser. Mas se for mexer no que é meu, prefiro que não venha. Eles saíram. Isso foi na quinta-feira, tardezinha. No domingo vou para a igreja, prego. Vários cultos. Quando eu chego em casa à noite, cansado, minha mulher prepara um lanche para mim. O telefone toca. O senhor Estevão, pois não. O senhor podia vir aqui aonde? Era um hospital em João Pessoa. E eu disse, vai fazer o quê? 1 hora dessa? Já 10 da noite, eu cansado. Mas é uma emergência, a gente precisa do senhor. O senhor não é pastor? Sou, então venha. Quando eu chego no hospital, está meu irmão morto. Um acidente de carro. Ele tinha uma pequena empresa de... Ele era... filmagem, não esqueci o nome assim. Cinegrafista. De um casamento. E na volta... para assistir o culto da igreja, ver com tanta pressa de seus amigos dele. Não queria perder o sermão do seu irmão. O carro capotou e ele morreu. Quando eu chego, está uma pedra de meu irmão morto. Com 20 anos de idade. E eu, nem 30 tinha ainda, entrei numa crise. Esqueci até valores evangélicos. Cheguei em casa, teve uma crise histérica. Histeria é quando você perde o controle de toda a sua racionalidade, seus impulsos. Você não se controla, não se reconhece no que faz. O que eu me lembro é que eu comecei a brigar com o som. Quebrei aquele som em chute. Eu disse, som, para que tu serve mais? Para que te quero? Meu irmão está morto e você aqui inteiro. Desperacei tudo.
E voltei para o hospital de madrugada. Meu irmão na pedra, meu pai não sabia ainda, e meus pais não sabiam. Aí fui conversar com meu irmão, como se eu era pastor e sabia que mortos não ouvem. Eu quero ficar sozinho com ele. O médico me deixou em respeito a mim. Sabe qual foi a conversa? Esaú, acorda. Vai para minha casa, meu irmão. Entra no meu quarto, usa meu som, usa minha cama, chama teus amigos, faça festa, Esaú. Quero você lá, meu irmão. Sai daí, vai, canta, dança, pula. A alma histérica sempre faz propostas de um desejos que ela reprimiu a vida toda. Vem, Esaú. Esaú estava morto. Aí eu voltei para casa e disse assim: em que ser eu me tornei? Cuidar de um som, descuidar de uma vida. Que monstro foi esse que cresceu dentro de mim? Que esqueci que família, vida compartilhada. Quando as famílias vivem assim, a mulher com medo de usar cristais, louças, coisa boa, que vai quebrar algum, a casa vai pegar fogo, ela vai sofrer, por causa da porcaria de uma louça. E homens imbecilizados, por monstros que cresceram dentro deles, dizem: aqui você não mexe, desculpe, você não toca. Filhos que moram em coberturas, bons apartamentos, o pai tem um carro, mas até para entrar num carro o filho tem medo, porque se puser o carro perto do carro, papai vira um monstro, uma fera, e sai desse carro. Quando você perde as pessoas, você descobre as coisas, não tem sentido nenhum tê-las demais. Para que serve a igreja com cadeiras, mas sem gente? Me explica para quê? E a gente fica brigando tantas coisas todas na nossa própria casa, também na nossa própria igreja. Eu decidi, depois disso, Senhor me cure, ser um coração sem fronteiras. A minha esposa, ela quiser que bote cabelo azul, vermelho, amarelo, eu quero a minha esposa, porque eu quero saber da cor do cabelo dela. Às vezes faz medo, mas eu esqueço e vamos embora. Porque o cabelo dela é castanho, tem hora que é azul, tem hora que é louro, tem hora que o louro é muito ouro, eu vou levando, para não esquecer que ela está ali dentro. Ela é o ouro que eu preciso, não a pintura do cabelo. Aí eu vou brigar com meus netos, gente, pelo amor de Deus, meus netos façam tudo, quer som, arranha essa porcaria, depois eu compro outro. Eu tenho uma arte de deseducar, eu deseduco meus netos. Venham, brinca, suja, pinta, passa da parede, depois vou limpa. Minha mulher sabe disso. O que importa não é o que nós temos. O que importa é quem temos dentro de nós. E eu lhe peço, mais um eu termino. Feche na sua família essa janela chamada individualismo. Ninguém nasceu para lhe servir, como se você fosse o sol de uma constelação só. Você é alguém que com outros compartilham vidas, sonhos e conquistas. Isso é ser família com a bênção e a graça de Deus. Abra os braços, o coração, espaços, a alma, o bolso, o tempo. Que lugar de filho é colo de pai. Lugar de esposa é coração do marido. Lugar de marido no coração da esposa. O resto a gente arruma. A gente dá um jeito. O que importa é estarmos juntos. Mas juntos, no plural. Não de forma doentiamente, de forma patológica, no singular, só para agradar a gente. Sinal de uma janela aberta, chamada individualismo. Eu vou fazer um teste. É a linguagem. A linguagem diz muito quem somos. Se na nossa família, o termo meu, teu e seu são mais usados que o nosso e nós, aí tem janela que tem que ser fechada. Porque a linguagem da família, nossos sonhos, nosso dinheiro, nossa igreja, nosso ministério, nossos pastores, nossa viagem, nossas conquistas, nossos filhos, nossas gavetas, nossa roupa. O nosso e o nós significam saúde na família e janela fechada. Porque família é vida em plural. Amém, queridos?
que nós somos filhos de Deus. E Deus nos amou a todos, e nós cabemos no coração dele. Que Deus nos trata assim. Como é você dentro de casa? Eu quero encerrar. Vou pedir que quem está no controle adiante para mim, a última janela. Eu chamo da incredulidade. Por causa do tempo eu tenho que passar um pouquinho. Eu acredito, irmãos e queridos todos, que um dos espaços da família mais sagrados é a gente abrir a janela para o mundo da fé. A gente crê em casa, na providência de Deus. Às vezes a gente se acostuma assim. Olha que coisa mais próxima uma da outra. O limite é muito tênue, mas verdadeiramente. A gente pode ter na igreja uma vida religiosa. Em casa uma vida não espiritual. Ou vice-versa. A família é lugar de fé. É lugar de milagres. Você não pode dizer assim, não tem jeito esse meu casamento, esse meu filho está perdido, minha filha está perdida, meu marido nem vai orar mais, minha esposa não tem cura para ela. Não pode. Cada família tem que ser um altar com chama acesa, com fumaça que sobe, com azeite que queima, para dizer aqui Deus reina e a gente crê. Deus é Deus a cada instante. Para curar emoções, curar o passado, fechar janelas, abrir outras e fazer em casa isso. Tudo novo outra vez. E várias vezes. Então eu quero fazer uma pergunta. Qual foi, atenção aos pais, vou começar com os pais e o pai primeiro. Que meu universo, eu sou pai e sou homem. Qual foi a última vez que seu filho chegou em casa e viu você de joelho dentro de casa? Já pensou a força dessa cena? Um filho chega de uma boate, chega da noite, chega da madrugada de uma viagem, quando o filho está afastado, em alguns casos, encontra o pai assim, de joelhos. Aquilo tem um impacto tão grande. Uma mulher de joelhos, não tem ideia do impacto no reino espiritual. Qual foi a última vez, filho, que você orou para o seu pai? Chorou para o seu pai. Chorou. Deus, salva meu pai, muda meu pai. De verdade, transforma o coração dele. Você se lembra? O que é comum, chegar em casa, ver o pai nervoso, estressado, chutando cadeira, chutando parede. Ou a mãe malcriadamente, estressada já com a vida. Sai daqui, menino. Ou o filho dizer, meu pai é um careta, meu pai não está com nada, essa casa não está com nada, eu quero sair dessa casa. Mas me respondam, quais são as memórias espirituais da nossa família, da nossa casa? E eu quero encerrar com outra história verdadeira, que tem a ver com um cunhado meu. Minha esposa tem um irmão, os dois muito bonitos. E esse irmão dela, um pouquinho mais velho, realmente o cara é muito bonito. Quando ele ficou adolescente, então ele assumiu um postura meio narcisista. Começou a se cultuar a si mesmo. Crente batista, começou a descobrir nas mulheres, nos barzinhos de João Pessoa, na beira da praia, como aqui em Vila Velha, nas boates, o prazer das mulheres, bonito, para um jovem bonito ter dinheiro. Começou a se afastar da igreja. E tornou-se hostil à igreja. Chegava em casa bêbado, cheguei em casa com cheiro de pecado, e minha sogra, sua mãe, sofrendo. Então ela se revoltava, dizia, filho, não entra mais aqui, começou a viver carne com carne, ele carnalmente no pecado, ela carnalmente no temperamento, na sua psique, na sua alma de mãe revoltada. Durante anos, e ele foi sendo possuído pelo diabo, para confrontá-la, fazê-la sofrer, porque escute, queridos, se família é lugar de milagres, é também espaço onde o diabo tenta reinar para destruir internamente nosso coração, nossa fé e nossas relações. Nenhuma família está imune a isso. Pensar que está imune é ingenuidade, é ter mente de criança em corpo de adulto. Fica uma coisa estranha. Chegou um ponto em que era as relações impossíveis. Então, um dia o diabo entrou no meu genro, meu cunhado, e disse, eu vou botar uma mulher, vou levar para casa. Toda noite era uma briga. Se minha mãe reclamar, eu vou sair de casa hoje. O menino tem 19 anos de idade. Pegou uma moto, roubou uma dona na rua, sai dormir em casa comigo. Uma micro saia, com aquele estilo mesmo de mulher de programa. Cheguei em casa, só tinha minha esposa, na época solteira, irmã dele, e a mãe. Aí ele chega lá de propósito, tomado por Satanás.
Empurra a porta, assim, 1h, 2, um silêncio. Aí ele grita assim, mãe! Ninguém responde. Ele queria provocar uma coisa diabólica. Mãe! Pai! Aí quando ele vai na cozinha, não está a mãe. Ele vai no quarto da mãe, a mãe não está. Aí Deus começa a operar uma metamorfose de expectativa. Cadê minha mãe? Agora não era, eu vou mostrar a minha mãe. Cadê minha mãe? E aquela prostituta passou a valer menos. Aí vai no quarto de Neide, minha esposa. Cadê minha mãe? Não está. Fica louco. E encosta a mão na parede. Ele vai, eu não podia imaginar, no quarto da empregada. Empurra a porta, a mãe não está. Quando ele vem embora desesperado, diz, minha mãe está no hospital, minha mãe morreu. Veja como Deus desconstrói a obra das trevas. Ele foi para agredir e agora estava apavorado. Deus o ferindo. Aí quando ele vai saindo, percebe que a porta do banheiro do quarto de serviço, na época a gente dizia da empregada, na época, isso faz já uns 20 anos de serviço, estava entreaberta. Ele tentou o último lugar. Quando ele empurra a porta empanca, como se houvesse um pano de roupa no chão, alguma coisa impedindo. Minha sogra era obesa. Ele força e não consegue. O que está acontecendo aqui? Ele, um rapaz de 9 anos, força a porta e aquele volume vai cedendo. Quando ele empurra a porta, descobre o tamanho dele no chão. Quando ele vê a mãe no chão, ele grita, quase primal, mãe! Joga para perto da mãe e vê que onde a mãe está de joelhos, está tudo molhado, muitas lágrimas. E a mãe balbuciando, como Ana orava, longe dos olhos de Eucana. E sem a compreensão até do seu sacerdote. Porque tem dores nossas que ninguém entende, a não ser Deus que vê o nosso coração. Nem esposo, nem filho, nem filha, nem mulher. É coisa entre a gente e Deus. São lágrimas que só cabem entre a gente e Deus. Ele grita. Quando ele chega perto, ele escuta a mãe, uma frase simples, terminou a oração. Olha a frase, Deus, onde meu filho estiver, traz de volta. Porque um dia a ti eu entreguei. Ele me fere, ele me maltrata sem saber que é a ti que ele fere. Mas meu filho é teu, Senhor. Traz de volta. Nessa hora o Espírito Santo invade aquele quartinho, banheiro de empregado. Ele se joga e diz assim, mamãe, foi a última vez que você chorou por mim. Hoje esse menino é pastor. Domingo foi para a igreja, se entregou na igreja. Perto da casa dele, se rendeu sozinho. Tornou-se músico evangélico. Cresceu na vida. E quem quiser ir à Flórida, na região de Miami, procure a igreja chamada Discípulos de Cristo, pastor Joaquim Júnior. A terceira maior igreja brasileira na América. De um garoto que um dia, nem em casa entrava mais. O cheiro do pecado não resistiu ao cheiro da graça de Deus. A janela da incredulidade impede a gente ver transformações na nossa história de vida dentro da nossa casa. Eu queria encerrar com essa certeza de dizer a você, não importa o que você está passando. Não importa, eu nem imagino. Muitos vêm aqui pregar antes de mim e vem o Carlito, fantástico. Quem sou eu sequer para falar próximo a ele? Mas escute, quer coisas novas em casa? Mude de janelas. Para que sombras se existe uma luz? Para que mágoas se o perdão traz uma brisa libertadora? Para quê? Para que trancar-se no mundo, se o bom é dividir as coisas, o amor, o coração e o tempo, o corpo e os espaços? E por que não crer num Deus que pode tudo? Essa palavra, eis que eu faço novas as coisas.